Nós temos visto aqui a expressão de Jesus, o que João escreveu no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que o Senhor Jesus está dizendo com esta palavra, e o que podemos nós entender com a verbalização de Jesus, quando ele disse assim: se vós permanecerdes na minha palavra. Eu vejo aqui uma receita. Eu vejo aqui o Senhor Jesus deixando uma receita para que nós possamos fazer a sua obra, para que nós possamos fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Quando ele diz aqui para os judeus que viraram crentes, ou seja, aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, aquelas pessoas que não eram de Israel, não era do povo de Deus, mas agora aderiram à fé ao Evangelho de Jesus. Não eram pessoas sem crença, não, eles tinham uma crença, eles tinham uma doutrina. Para quem Jesus direcionou essa palavra aqui, eram pessoas que vinham de uma religião. Mas eles disseram assim, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, eu só posso ser discípulo de Jesus se eu permanecer na palavra de Jesus. Quando Jesus diz permanecer na minha palavra, ele está dizendo se permanecer na minha doutrina, nos meus ensinamentos, no que a Bíblia diz. Não pode, meus irmãos, faltar a palavra de Deus para que alguém não cresça. Para que alguém não cresça com falhas ou com defeito. Nós precisamos permanecer na doutrina da palavra de Deus. Nós precisamos permanecer no ensinamento que Jesus disse. Já que eu aderi ao cristianismo, que eu abracei a fé, aceitei Jesus, agora eu preciso permanecer no ensinamento de Jesus. Se eu permanecer na palavra de Deus, o Senhor Jesus diz, verdadeiramente vocês são os meus discípulos. E por que essa palavra verdadeiramente? Porque há pessoas que não são verdadeiras. Eu preciso dizer isso aqui, porque a Bíblia dá respaldo. Jesus está dizendo, se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Alguém pode forjar, ser discípulo de Jesus, sem permanecer na palavra, e esse tipo de discípulo Jesus não quer. Ele diz, os que permanecem na minha palavra, esses sim, são meus verdadeiros discípulos. E uma vez que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus, aí ele diz aqui para mim, aí vocês conheçam a verdade, e a verdade vos liberta. É uma coisa, é uma sequência de regra. Primeiro eu aceito Jesus. Depois eu preciso permanecer na palavra de Jesus. E esse processo aqui vai me levar ao encontro de uma verdade, ou da verdade. Conhecereis a verdade. Esse processo de eu permanecer na palavra e me tornar discípulo, me leva a conhecer a verdade. Porque é só a verdade que me liberta. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Não tem como ser liberto dos dogmas religiosos. Observe que Jesus está falando aqui para os judeus que acreditavam nele. Independentemente de quem quer que seja, se aceita Jesus, precisa conhecer ele para poder ser liberto dos dogmas religiosos, da escravidão de pecado. E alguém pensa aqui, às vezes, que quando Jesus oferece aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, alguém pode imaginar, será que é uma opressão?
Será que é uma opressão? Não, não é opressão maligna, não. São dogmas religiosos. Pessoas que são escravos de religiões, são escravos de denominações, que defendem a placa de uma denominação. Meus irmãos em Cristo, nós precisamos ser libertados por Jesus, que é a verdade que liberta, para nós defender a fé cristã, o evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem conhecimento da verdade não há liberdade, não há libertação. Então Jesus diz, conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Então sabemos que a verdade é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. A verdade tem nome. Jesus é a verdade que liberta. Deus abençoe todos em nome de Jesus.